paz do Senhor Jesus, queridos amigos, queridos irmãos que acompanham este canal. Eu estava meditando agora na Bíblia, o Senhor colocou uma palavra no meu coração. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos, porque eu achei muito importante. Queridos irmãos, a palavra de Deus ela tem muitos conselhos para a gente, muitos ensinamentos que a gente deve observar, porque se a gente não observa, depois a gente pode ter consequência, pode ter que pagar um preço por não ter olhado para os ensinamentos da palavra de Deus, né? E eu estava aqui meditando, lendo a Bíblia, e estava lendo algumas passagens, queridos irmãos, e sempre quando eu vou gravar um vídeo, eu gosto de ler primeiro o texto da Bíblia, que o Senhor colocou no meu coração, que o Senhor me inspirou, e gosto de me manter fiel ao texto, na simplicidade do texto, na fidelidade do texto. Eu sempre procuro agir dessa forma, porque assim foi que o Senhor me orientou, queridos irmãos. E também eu me lembro que quando o Senhor Jesus ele esteve aqui na terra como homem, ele sempre advertia as pessoas que não passassem ensinamentos humanos como se fossem de Deus. Ele falava isso para os fariseus. Tem uma passagem que ele fala que eles passavam ensinamentos humanos como que fossem de Deus. Então o Senhor Jesus reprovava essas atitudes dos fariseus. Então, queridos irmãos, eu sempre procuro observar isso, para que a gente não venha repetir os mesmos erros, às vezes sem querer, às vezes não é por maldade, mas a gente pode repetir os mesmos erros porque somos humanos, e na nossa humanidade nós somos falhos, mas nós temos a ajuda do querido Espírito Santo, que nos ajuda, que nos ensina, que fala conosco na nossa mente, amém? Então, queridos irmãos, a palavra está em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Achei muito importante a gente meditar um pouquinho nesses versículos. Diz assim: o templo do Deus vivo não se põe em julgo desigual com os descrentes. Como pode a justiça ser parceira da maldade? Como pode a luz conviver com as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o diabo? Como alguém que crê pode se ligar a quem não crê? E que união pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos o templo do Deus vivo, como ele disse: habitarei e andarei no meio deles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, afastem-se e separem-se deles, diz o Senhor. Não toquem coisa impura, e eu os receberei, e serei seu pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Queridos irmãos, nós como cristãos, nós temos uma conduta, nós temos um jeito de andar nessa terra. E a nossa conduta, ela é de acordo com as escrituras sagradas, com o que o nosso Senhor Jesus Cristo deixou aqui para nós, nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, preservou a sua palavra para que a gente possa se conduzir por ela. Isso aqui é muito importante. O que ele está falando aqui, queridos irmãos? Não se ponha um jugo desigual com os descrentes. O que o Senhor está falando aqui? Ó, da união, né, num casamento de um cristão com um não cristão. Por que a Bíblia nos orienta assim, irmãos? Pode ser que aquela pessoa não cristã venha a se converter, mas enquanto ela não se converte, realmente não entende a importância de viver uma nova vida com Deus, a importância da salvação, a importância de obedecer a palavra de Deus, que tudo que o Senhor pede na sua palavra para nosso próprio benefício, enquanto a pessoa não consegue entender isso, ela é uma pessoa que tem o pensamento segundo os padrões deste mundo. Então a vida dela vai ser segundo aquilo que o mundo oferece. Então é diferente de um cristão que quer viver para agradar a Deus. É diferente de um cristão que vive segundo os padrões da palavra de Deus, queridos irmãos. É por isso que a Bíblia nos ensina, queridos irmãos, que não pode haver essa concordância, não pode haver essa união. Depois nós vimos aqui também como pode a justiça ser parceira da maldade. Ainda está falando do mesmo assunto, ou seja, as pessoas que se conduzem segundo a palavra de Deus, segundo os ensinamentos da palavra de Deus, elas têm um padrão de vida, elas têm um jeito de viver diferente das demais pessoas, queridos irmãos, que não seguem essa palavra. Então, claro, imagina, às vezes se conhece um moço, uma moça, os dois podem ser jovens, um tem um jeito de um caminho, segue os padrões do mundo, porque não conheceu a Bíblia, ou não quis conhecer, ou não quis praticar, ou não quis seguir
ou não quis acreditar, e o outro tem os padrões de Cristo. Aí o que acontece? Provavelmente aquele que está fora destes padrões da Bíblia, queridos irmãos, vai puxar o outro que está nos padrões da Bíblia. É mais provavelmente isso acontecer do que aquele que está na Bíblia puxar o outro para cá. Então a Bíblia orienta que não deve haver essa comunhão. O que a gente vê hoje em dia? Que as pessoas são muito guiadas pelos sentimentos, em vez das pessoas serem guiadas pela razão, pela lógica, né, pela obediência à palavra de Deus, elas vão pelo seu coração. Ah, mas eu tô apaixonada pelo fulaninho, eu tô apaixonado pela fulaninha, né, o menino, a menina, o moço, a moça. E aí eles se deixam levar muitas vezes pelo sentimento do coração. Mas o cristão não deve viver pelo sentimento, ele deve viver pelo entendimento da sua mente, segundo a palavra de Deus. Isto é uma renúncia. Não é fácil. Não é fácil, queridos irmãos. Ser renunciado da nossa vontade não é fácil. Ser renunciado dos nossos sentimentos não é fácil. Nem para uma pessoa mais madura, quanto mais para um moço, uma moça. Mas quando a gente guarda a palavra de Deus, certamente Deus tem recompensa, Deus tem livramento, Deus tem benefícios para nós. Quantas pessoas a gente vê hoje em dia que estão sofrendo, estão pagando um preço? Por quê, queridos irmãos? Porque casaram fora da vontade de Deus. Não era aquele moço, não era aquela moça. Às vezes é um moço do mundo e às vezes não é um moço do mundo, às vezes não é uma moça do mundo, mas também não é uma pessoa convertida, não é uma pessoa que até vai na igreja, mas não está convertida, não está liberta. Então ela não está nem aí porque a Bíblia diz, ela quer satisfazer a vontade da carne dela, ou ele quer satisfazer a vontade da carne dele, e não está nem aí com a esposa, ou com a namorada, ou com a noiva, sei lá, né? Às vezes já casou, depois se separa e pronto. Então, por isso que a Bíblia nos ensina, queridos irmãos, por isso que a Bíblia nos adverte a respeito disso, né? Aí depois diz aqui assim, como pode a luz conviver com as trevas? Imagina só um casalzinho de jovem, o moço cristão e a moça não é cristã. Aí o moço quer ir para o culto e a moça quer ir para a balada. Como que fica? Como que concilia isso? Uma vez eu ouvi até um casal de jovens cristãos que ele dizia assim, eu levo ela para a igreja comigo, porque ele era crente, ela não, eu levo ela para a igreja comigo e depois eu vou para a balada com ela só para acompanhar ela. Mas não tem como, não tem harmonia, não tem conciliação, não tem como, é muito complicado, é muito difícil. Então, queridos irmãos, tudo que a Bíblia nos pede, tudo que Deus nos pede, não é fácil, porque muitas vezes vai contra a nossa natureza carnal. Vai contra a nossa vontade, sim, vai contra o nosso sentimento, mas é importante para nos preservar, irmãos, a comunhão com Deus, a santidade, a presença de Deus e nos preservar de muitos dissabores, de muita tristeza, de muita dor, porque depois quando vêm os filhos, né, vai ser bem pior, bem pior. Então, queridos irmãos, não é fácil não renunciar à nossa vontade, mas muito pior é quando a pessoa não renuncia à vontade, porque aí vem as consequências, quando a pessoa está em desobediência à sua palavra. Depois ele diz assim, como alguém que crê pode se ligar a quem não crê? Alguém que crê na palavra, ela crê que essa palavra é de Deus, que essa palavra é para abençoar a vida das pessoas, que essa palavra é para salvar pessoas, que é para conduzir as pessoas no caminho certo, e alguém não crê nessa palavra. Alguém olha para essa palavra e não dá a mínima importância. Como que alguém vai se ligar com ela e conviver? É muito difícil, queridos irmãos. Às vezes, num casamento, quando os dois são crentes, o marido é crente, a mulher é crente, aí um busca mais, o outro já não busca tanto, já é difícil, já dá aquela divisão, aquela falta de comunhão, às vezes já há uma divergência por conta disso, porque um busca bastante e o outro não busca tanto, já acha que não precisa buscar tanto, porque as pessoas são diferentes, mas os dois são cristãos. Agora imagina quando um não é. É praticamente impossível, mas o que eu observo hoje em dia é que a maioria das pessoas não dá mais importância para isso. A maioria dos cristãos não dá mais importância para isso. E também tem aqueles disfarçados de crente que vão lá na igreja só para pegar as irmãzinhas crentes
Ou o contrário, né? As mocinhas vão lá só pegar os rapazes crentes, e aí o que acontece, queridos irmãos? Acaba não dando certo, não vai dar bom, como se diz, né? Então, o que a Bíblia continua falando aqui? Que o nosso corpo é templo de Deus, o Espírito Santo quer habitar no corpo dos cristãos. Imagina que privilégio, queridos irmãos, a gente ter a presença de Deus sempre conosco. Mas para isso há um preço a ser pago. E esse preço é da obediência à palavra de Deus. Esse preço é da renúncia da nossa vontade, do nosso sentimento. Nós somos seres feitos com sentimento, nós temos sentimento. Pode acontecer de um menino, uma menina se apaixonar por uma pessoa que não seja cristão. Então o que tem que ser feito? Orar, ora, para que essa pessoa venha se converter. Se for de Deus, ela vai se converter. Pode ser até mais crente que o menino. Ou o contrário, né? Se for uma menina que gosta de um rapaz que não é crente, ora, jejua para que ele venha se converter. Que ele possa ser até mais crente que você. Mas não se case em julgo desigual. Não se case com uma pessoa que não professa a mesma fé que você, querida moça, querido moço. É um conselho. Não é meu conselho, não. Eu não sou ninguém. Eu não tenho nem nome. Eu sou uma pessoa anônima. Mas o Senhor colocou no meu coração o desejo de falar da sua palavra. Porque às vezes eu estou lendo e o Senhor traz um monte de ensinamento para mim. E que eu vejo que serve para muitas pessoas. E que outras pessoas também possam pregar sobre isso. Né? Alertar os jovens, alertar as crianças que estão vindo. Essa palavra tem que ser pregada, queridos irmãos, as gerações que estão vindo agora. A gente ouve muito falar da volta de Jesus, que Jesus está voltando, mas enquanto Jesus não volta, nós temos que continuar pregando essa palavra, pregar aos jovens, pregar as moças, pregar os moços, pregar as crianças, pregar essa geração que está vindo agora, para que esses valores da palavra de Deus não fiquem esquecidos, irmãos. Isso é algo muito importante. Não deve ser esquecido, deve ser lembrado, queridos. São uns versículos muito importantes que pode fazer toda a diferença na vida de uma pessoa se ela obedecer. Eu tenho um filho com 22 anos, queridos irmãos. Meu filho não está na igreja agora, não está indo na igreja, mas ele foi criado nos princípios da palavra de Deus. E aí eu vou querer que meu filho pegue uma moça, case-se com uma moça mundana? Não. Eu quero que meu filho volte para o caminho, eu quero que meu filho entenda a importância da salvação. Então, o que eu quero para mim, eu quero também para todas as outras pessoas. O bem que eu quero para mim, o bem que eu busco para mim, eu também busco para todas as outras pessoas, queridos irmãos. Não se unam a um jugo desigual, porque depois, com certeza, a pessoa vai pagar um preço. Né? Hoje em dia, a gente está vivendo tempos muito difíceis, que às vezes a pessoa dá graças a Deus que o meu filho gosta de uma menina, né? Ou a minha filha gosta de um menino. Mas pecado continua sendo pecado, né? Então, pecado é pecado, queridos irmãos. A gente tem que orar. As nossas armas espirituais é orar, ler a Bíblia e se esforçar para obedecer os ensinamentos da palavra de Deus, para pôr em prática aquilo que a palavra de Deus nos ensina, amém, queridos irmãos? Porque os tempos são difíceis, mas nós temos o nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo amado, que nos ajuda, amém? Em nome de Jesus, medite nesses versículos da palavra de Deus, ajude o teu filho e a tua filha em oração a não casar fora da vontade de Deus, porque o casamento é um passo muito importante, queridos irmãos. Então, que Deus te abençoe, amém? Em nome de Jesus, Deus abençoe teu lar e tua família, em nome de Jesus.